Bom, um alerta nunca é demais, né? Neste período de chuvas, os motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir, seja nas rodovias ou dentro das cidades. Eu vou conversar ao vivo agora com o repórter José Porto, que está em uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa capital, de onde, né, nos passa agora algumas informações. Muito bom dia, Porto. Bom dia, Alexandre Mota. Bom dia a você que nos acompanha ao vivo aqui no Cadeia Neles. Nós estamos aqui da Fernando Correia. E que logo depois da ponte do Rio Cospó, é um trânsito intenso nessa avenida, 24 horas por dia. Nós estamos na chuva aqui, Alexandre. Deu uma amenizada, a gente conseguiu sair um pouco, né? Porque a todo momento está chovendo na maioria dos bairros da capital. E isso, claro, é um perigo a mais quando a gente fala da questão do trânsito, né? Pela manhã estava chovendo muito mais, a chuva deu uma amenizada, mas continua ainda a tendência que fique durante todo o dia, de acordo com os boletins meteorológicos. E claro, pista molhada, trânsito intenso, muita tensão e perigo. Nesses dias de chuva, por exemplo, aumento e muitas ocorrências no trânsito. Eu vou conversar com o Tenente Dutra, que é o nosso convidado hoje aqui no Cadeia Neles. Ele é oficial do Batalhão Rodoviário de Trânsito de Mato Grosso, para a gente ter umas dicas, Alexandre, e também sanar aí algumas dúvidas, mas alertar o condutor sobre esses riscos, né, de andar com a pista molhada. Tenente, naturalmente os acidentes aumentam, né, quando a gente vai para o trabalho de manhã já se depara com algumas situações, ou seja, em Cuiabá choveu, o trânsito fica lento e tem sempre aquele famoso aborramento, que seja aquela batida na traseira. Por que ocorre tanto isso? O que acontece no trânsito, Tenente? Bom dia. Bom dia. O batalhão costuma orientar sempre os condutores durante as abordagens e também em entrevistas como essa. Nós orientamos sempre ao condutor que procure ter os cuidados devidos na hora de dirigir. O primeiro fato é, sempre que chover, ou sempre que o clima mudar, ou que o asfalto estiver molhado ou úmido, você de cara já reduz a velocidade do seu veículo. Quando você for sair de casa, já verifica as condições do veículo, se o pneu não está careca, se o sistema de freio está tudo ok, fluido, se o sistema de limpeza do para-brisa também está em condições. É muito comum as pessoas não trocarem as palhetas nos períodos de estiagem. E aí, é um caso sério. É um caso sério. E aí quando chove, o vidro fica embaçado, a pessoa assusta um pouco com a chuva, não consegue ter um distanciamento ali do outro veículo. No trânsito. Sim, e ela acaba ficando assustada, fica perdida e acaba gerando acidentes. Então nós orientamos sempre a tomar esses cuidados, mas principalmente mudar a forma de dirigir. Quando não tem chuva, a pessoa pode manter um distanciamento ali tradicional, de costume, porém choveu, aumenta a distância de um veículo para o outro, diminui a velocidade, acende os faróis. Os motociclistas não utilizem viseira escura, muitas vezes está com a viseira fumê, que a gente chama de fumê, choveu, a pessoa já não enxerga mais nada. Então quando tiver chuva, o motociclista procura parar, se abriga, espera passar um pouco a chuva, né? Então a gente orienta dessa forma para tentar diminuir um pouco a quantidade de acidentes. Quando você fala desse distanciamento, Tenente, de um veículo do outro, né, uma pista seca e também com a pista molhada, existe aí, digamos, uma distância regulamentar, né? Qual que é a dica para que a pessoa dirija com mais segurança e que evite acidentes? O Código de Trânsito ele não estabelece qual é essa distância segura. Porém, os doutrinadores entendem que uma distância mínima em condições secas seria você conseguir visualizar o pneu da frente do veículo que está à sua frente. Porém, de acordo com o clima, chuvas, neblina, cerração, ou ainda de acordo com as condições da malha viária, por exemplo, se está chovendo e eu estou numa descida, o meu carro vai ter muito mais dificuldade para frear. Se eu tenho formação de película de água ali, pode ocorrer aquaplanagem. Então eu preciso também aumentar essa distância de segurança. Ela varia de acordo com a percepção do motorista, de acordo com as condições climáticas ou ainda de acordo com as condições da via. Bom, Cuiabá tem essas dificuldades também, ou seja, nós estamos numa fase de chuvas, Tenente, que não só desses riscos normais, né, de água na pista, desse distanciamento que às vezes não é respeitado, mas tem muitos buracos na cidade também, né? Tem muitas surpresas que podem até provocar acidentes se o motorista não tiver numa velocidade adequada e não prestar atenção. Exatamente. Nesse período de chuva é comum, devido à infiltração da água, aumentar a quantidade de buracos. E muitas vezes o poder público não consegue suprir essa demanda de reparação da via.
Então, por exemplo, é comum motociclistas, né, que vão passar por uma poça d'água e no momento de passar pela poça d'água tem um buraco e ele acaba perdendo o controle da motocicleta e acaba caindo ou perdendo a direção, saindo de pista. Então, nesse período é muito comum a saída de pista. A pessoa cai num buraco ou o motociclista acaba entrando também numa poça d'água, num buraco, bueiros abertos. Então, a gente tem sérios problemas estruturais que acabam influenciando e ocasionando acidentes. Agora, tenente, nós temos aí dois lados, né? Tem aquele condutor que acaba querendo andar, né, com a pista molhada debaixo de chuva com a mesma velocidade, com a mesma situação, digamos, normal, com a pista seca. E tem aqueles que também o senhor colocou aí, que por uma série de problemas fica naquela história, meio que perdido com medo no trânsito. Ou seja, o condutor cuiabano tem muita dificuldade, porque é muito uma questão de época seca e de chuva aqui também. Tem sim. O motorista cuiabano, ele costuma dirigir em pista seca, né? Então 80% do período do ano no nosso estado, ele é um período de seca. Então nós estamos habituados a andar em pista seca. Quando chove, alguns condutores, por falta de hábito ou por inexperiência, eles acabam ficando com medo na hora de dirigir e acabam gerando acidentes. Por exemplo, ele não diminui a velocidade, continua com a velocidade normal e aí o tempo de frenagem dele ele não vai conseguir manter. Ou ele verifica um buraco e se assusta e pisa no freio e acaba perdendo a direção ou fazendo com que o motorista que vem atrás colida. Então o excesso de zelo ele também vai ocasionar acidente. Não é à toa que existe uma regulamentação de velocidade que você deve trafegar. Você deve trafegar entre o mínimo e o máximo. Você não pode andar muito abaixo do mínimo e nem muito acima nem acima do máximo. Então você precisa. O excesso de zelo muitas vezes acaba gerando acidentes também. Obrigado pelas informações do Tenente Dutra, que é o oficial do Batalhão Rodoviário de Trânsito de Mato Grosso, Alexandre. São essas dicas, né? Ou seja, tudo que o Tenente falou, que se observa, é a questão de zelo, de cuidado mesmo, né, por parte dos condutores, mas é aquela história, também não travar a pista, como também usar a velocidade adequada, a atenção com os itens de segurança, né, pneu careca, limpador de para-brisas, mas principalmente a cautela, né, isso evita acidentes, é claro, também deixa de complicar muito o trânsito que vem acontecendo de ontem para hoje, Alexandre. Vários pontos na capital, o trânsito ainda está lento, em alguns locais ainda uma espécie de bloqueio, né, por causa da chuva. Voltamos ao estúdio com você. Tá certo, obrigado Porto, obrigado à sua equipe e agradecendo também aí o oficial da Polícia Militar em frente ao Batalhão de Trânsito Rodoviário, né? Batalhão aí de trânsito que fica na Fernando Corrêa da Costa, junto à ponte sobre o Rio Cochipó.